dia! O devocional de hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Se inscreva em nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão na descrição. Pedro, apóstolo de Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Hoje, damos início às cartas de Pedro, chamadas de cartas gerais, pois eram endereçadas a um grupo maior do que aquelas escritas por Paulo. O propósito da carta é de encorajar, trazer ânimo aos corações dos irmãos e testemunhar da graça de Deus para que eles permaneçam firmemente em seu amor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 12. O escritor da carta é Pedro. Ele foi um pescador na cidade de Betsaida, irmão de outro discípulo, o André. Seu nome era Simão, e em aramaico era chamado de Cefas, mas foi mudado para Pedro, que significa rocha. Foi escolhido por Jesus para ser discípulo e era um dos mais próximos a ele. Os destinatários da carta são os irmãos da Ásia Menor, atual Turquia. Eles eram gentios em sua maioria, mas também judeus espalhados pela Ásia, nas regiões onde Paulo não pôde evangelizar. Possivelmente, Pedro deve ter escrito as cartas logo após Paulo ter escrito as suas, pois várias vezes ele faz referências a elas. Os destinatários também passavam por perseguições, pois todos que se declaravam cristãos, naquela época, eram perseguidos por esse motivo. No verso 2, Pedro chama os destinatários de eleitos de Deus, algo que era somente atribuído aos judeus. Mas agora todas as nações foram escolhidas, pois o Filho de Deus foi rejeitado pelo povo judeu. Podemos ver essa ideia contemplando o texto da parábola dos lavradores maus, em Lucas capítulo 20, versículo 16. O Senhor da vinha a entregou para outros. Pelos versos 1 e 2 somos chamados de eleitos e também de povo exilado, estando no mundo, mas sem fazer parte dele. Hebreus capítulo 13, versículo 14. A vida aqui é uma passagem que fazemos com o intuito de chegar à nossa verdadeira pátria celeste, de onde aguardamos o nosso Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Santificados pelo Espírito de Deus para a obediência e purificação por meio do sangue de Cristo, que também é um sinal da aliança de Deus conosco, da mesma forma que se vê no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 24, versículos de 1 a 8. Portanto, somos chamados para a obediência, pois esse é um dos propósitos de Deus, que pela obra do Espírito Santo tem nos conduzido até a sua presença. O sangue de Cristo nos purifica do pecado, sela a nossa aliança com Deus e, por meio dela, somos novas pessoas, separadas do nosso passado, quando não o conhecíamos. Daqui por diante, a nossa vida será motivada pela obediência a Deus. Deus amado, Deus bendito, fomos escolhidos pelo Senhor como sua propriedade, e não existe maior privilégio do que ser chamado de servo do Deus Altíssimo. Por meio do sangue do seu Filho, somos santificados, purificados do pecado e transformados em novas criaturas, libertas do passado. E tudo o que precisamos fazer é obedecer aos seus ensinamentos. Pedimos que fortaleça a nossa fé e o nosso espírito para resistir às perseguições, perdoa as nossas falhas e ajuda-nos a permanecer em seus caminhos para que a tua vontade prevaleça, em nome de Jesus. Amém. Te desejo um dia abençoado, com a paz de Cristo, e que todos nós possamos focar as nossas vidas na obediência e na santidade que o nosso pacto com Deus exige. Em nome de Jesus. Amém.